que é que Napoleão Hill fala a respeito do subconsciente? A mente subconsciente funciona de maneira arbitrária, independentemente de você fazer algum esforço para influenciá-la ou não. Ela, às vezes, ela aciona de modo automático, né? Como o Bruce Lipton disse, de acordo com o ambiente. Então, ela é suscetível à influência dos impulsos de pensamento. Se estes forem misturados com um sentimento ou uma emoção, do que por aqueles que simplesmente se originam da parte da mente racional. Então ele fala que se for um pensamento unido com uma emoção, então ele é ativado, né? As emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Ou você usa uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Então, uma está sempre no comando. Então, cabe a gente tomar consciência, né, de como é que a gente está vivendo a nossa vida, né? Os padrões mentais, as nossas crenças limitantes, né? A meditação, né, como eu não posso deixar de falar da meditação, ela nos ajuda a nos tornarmos conscientes do que passa de modo inconsciente na nossa mente, né? Então, isso ajuda a gente a descobrir quais são as nossas crenças, né? O que é que a gente está reclamando, né? No dia a dia, né? Como é que é o nosso padrão? A gente tem mais crença positiva ou crença negativa? Então, cabe a gente meditar para descobrir essa questão, né? E isso tudo tem a ver com o tema dessa live, que é porque não consigo atrair o que eu quero, né? Então, vamos pegando aí as crenças limitantes, né? É fazer com que as emoções positivas constituam a influência predominante, aquilo está incentivando a gente a deixar as nossas emoções positivas predominantes em nossa mente, né? É aqui que a força do hábito, o hábito é uma palavra muito importante aqui, porque irá lhe ajudar, né? Hábito é um dos jeitos, né, de reprogramar o nosso subconsciente, através de hábitos, através de repetições. Então, vamos pegando aí as dicas, né, desses autores, esses escritores mais estudados, né, e experienciados também. Eles passaram pela experiência e, graças a Deus e a persistência deles, passaram para nós e está aí ecoando aí. Esse livro é de 1937, o livro Pense em Riqueza. Então ele fala que ele pede para a gente criar o hábito de dominar a nossa mente tão completamente que os pensamentos negativos nunca possam entrar. Aí você pode dizer, Marlon, isso é muito difícil fazer isso, né? Mas não é impossível, né? A gente está aí com a meditação, a gente está treinando a nossa mente. O que é que a meditação faz? Ela ajuda a gente a observar a nossa própria mente, como for sair da mente, da própria mente, e observar o que está passando nela. Então, se a gente pode sair da nossa mente, isso implica dizer que nós não somos nossa mente. A mente faz parte da gente, é uma parte importante, mas nós não somos ela. Nós somos um ser superior que deve controlar ela. Mas a maioria de nós, infelizmente, ainda estamos perdidos aí, né, no mundo mental. E aí está a nossa missão, né, de acordar, né? Primeiramente, eu me acordar para poder ter autoridade para passar para frente. Mas eu posso dizer de antemão que a meditação, ela está me ajudando muito, né, a melhorar essa questão de observar os meus pensamentos e emoções e sentimentos e não deixar mais me envolver, né? E quando
alguma coisa acontecer, eu já fazer essa técnica de observar o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo? O que é que provocou essa emoção? O que é que provocou esse pensamento? Esses pensamentos são meus, né? Então, a gente questiona e não se envolve mais na perturbação mental. Então, Hill fala também da oração. A oração é muito importante. Às vezes, a oração pede que algo se realize. A gente sempre faz, tá precisando de alguma coisa, a gente pede a Deus, né? Então, a gente faz a oração. Então, se você já passou pela experiência de ter recebido o que pediu em oração, use sua memória para voltar no tempo e procure se lembrar do estado de espírito que tinha enquanto rezava, né? Ele pede para a gente tentar lembrar como é que a gente estava ali quando a gente pediu determinada coisa e essa coisa foi obtida, né? Então eu costumo fazer isso também. Às vezes eu consigo uma coisa e pergunto a Deus, pergunto a minha mentora, a espiritualidade, o que é que foi que eu fiz para merecer isso, né? Eu quero saber, eu tenho curiosidade de saber como é que funciona a vida, né? Os mecanismos do universo. A gente tem o direito de saber, né? E como a gente vai fazer isso, né? Fazendo a introspecção, a meditação, né? Tudo que acontece na nossa vida, a gente meditar, porque nada é por acaso. Então, gente, a oração também é agradecer, né? Não é só pedir, é também agradecer. E a gratidão, quando a gente desenvolve esse sentimento, ela faz a gente se elevar, né? Em questão de vibração, né? Nossa vibração se eleva, né? E aí abre as portas, né? da esperança, né? Das oportunidades, né? Como diz a filosofia japonesa Seisho no Ie, né? Esperança, né? A esperança, e a gente realmente atrai, né, o que a gente está precisando ali no momento. Então, existe essa frase, né, que foi dita aí há 2000 anos atrás, que diz assim: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então, quem foi que falou isso? Jesus, né? Nosso querido Mestre Jesus Cristo, né? Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, o detalhe está aqui. Creiam que já receberam. Creiam que já o receberam, né? Então, ele dá esse detalhe, né? Jesus aí há mais de 2000 anos atrás já falando do poder do pensamento. Então, o que é que esses escritores também falam hoje, né? Quando a gente quer atrair alguma coisa, a gente tem que ter a certeza que essa coisa já existe aqui, né? No agora. Então, é ter a certeza. Então, o que é que acontece? A gente projeta com nossa mente e atrai com o nosso coração. Os estudiosos do novo pensamento falam que o nosso coração ele emite ondas magnéticas. O nosso cérebro emite ondas elétricas. Então, eles dizem que o nosso coração tem a capacidade de atrair, tem um poder de atração 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro. E aí está outra resposta para o tema dessa live, né? Que por que não consigo atrair o que eu quero? Porque não passa da mente, só está um desejo ali mental, né? Então você não está sentindo, nós, né, também passa por isso, né? Nem tudo eu estou conseguindo atrair, né? Mas muitas coisas eu consigo, né? Então
é o que? É projetar com nossa mente e sentir que essa coisa já existe aqui. O próprio Jesus Cristo já dizia isso. Então, tem que ter certeza que a coisa já existe. Aqui não podemos ter dúvida. Como eu disse na live 4, né, que fala que tem um título assim: a lei da atração não existe. Então eu falei da lei da atração. Quem não assistiu, procura aí a live 4, né, foi anterior a essa, e eu falei, né, da questão do suporte que eu atraí, né? Então eu projetei um suporte na minha mente, né? Projetei um suporte na minha mente. Eu analisei ele, onde é que ele ia ficar aqui, né? Um suporte de celular, porque eu estava pensando em fazer live, né? Agora eu estou usando ele aqui, né, pelo YouTube, né? Tá live simultânea. Então eu apenas analisei como eu ia colocar aqui o suporte na minha mente, né? Então eu tinha certeza que eu ia comprar esse suporte, eu não tive dúvida, que é uma coisa simples, né? Então, quando foi mais ou menos, eu acho que pouco mais de um dia, liga um primo meu, Normando, né? Um abraço para Normando aí. Ele liga para mim e pede para eu ir fazer um trabalho rápido lá na loja dele. Então, eu fui, né? Então, já como eu estou com a percepção mais aberta diante disso, então eu analisei que eu co-criei esse suporte, né? Eu já tinha planejado comprar com meu dinheiro mesmo, mas o que eu analisei, eu projetei ele e o valor que meu primo me pagou era mais ou menos, né, o valor do suporte. Então, o que é que a gente tem que fazer para atrair o que a gente quer? É projetar na nossa mente, ter a certeza, né, no coração, não ter dúvida. Se a gente tem dúvida é porque a gente não tem certeza. Então eu não tinha dúvida que ia comprar esse suporte, né? Então simplesmente surgiu a oportunidade. Não é a mágica que materializa aqui, né, o suporte. Eu tive que ter um mínimo esforço aí, né, que Bob Proctor fala do princípio do mínimo esforço, né? Tive que trabalhar um pouquinho para conseguir, mas nada que fosse forçado, né? Então, como diz na mecânica quântica, né, foi um colapso da função de onda, né? Eu colapsei o suporte. Então, para a gente atrair o que a gente quer, tem que projetar com a mente e sentir com o coração, né? E não ter dúvida, sentir que a gente já está vivendo o que a gente almeja.